Obras completas de São João da Cruz, Noite Escura. A tradução é das Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa, Editora Vozes, Canal Leconde. São João da Cruz é doutor da Igreja e eu dedico as leituras que farei este ano ao seu ano jubilar. É ano jubilar de São João da Cruz, desde 14 de dezembro de 2025 até 27 de dezembro de 2026, onde se celebram os 300 anos da sua canonização, que foi em 1726, e também 100 anos da sua proclamação como doutor da Igreja. O lema é: a esperança alcança tudo quanto espera. Então busquemos renovar a vida espiritual, buscando a mística união com Deus, através do silêncio e do desapego. Outras obras de outros carmelitas, como Santa Teresinha e Santa Teresa d'Ávila, também podem ser ouvidas aqui no canal. Por favor, meus caros, caso gostem do que ouvirão, adquiram o livro. Eu sempre falo, as obras que são aqui lidas valem a pena tê-las em casa, construir uma biblioteca, tê-las em mão para estudá-las. Não basta ouvi-las. E caso gostem deste trabalho, concordem com o que aqui é feito e queiram estimulá-lo, queiram fazer parte, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim para que sejam aqui gravados, isso através da lista de desejos da Amazon. Ou ainda é também possível tornar-se membro. As assinaturas começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso você pense e concorde que isso meu trabalho valha. Muito obrigada pela presença. Eu conto sobretudo, é claro, com a oração de todos vocês. Conto também com o movimento gratuito de curtida, compartilhamento, comentários, inscrição aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. E eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde. E desejo também a todos uma boa escuta. Deixo dito que eu fiz uma outra gravação já da Noite Escura da Alma, este mesmo livro, anos atrás, aqui no canal, e regravo porque considero que é sempre possível melhorarmos naquilo que fazemos e que seja possível, portanto, haver uma gravação ainda mais madura e mais profunda deste doutor tão maravilhoso que é São João da Cruz e esta sua obra que é provavelmente uma das ou a mais conhecida. Noite Escura. Cronológica e doutrinalmente é obra paralela à anterior, a Subida do Monte Carmelo, que pode ser ouvida aqui no canal. Escrita com toda a probabilidade em Granada, pelos anos de 1582-85, continua e completa a doutrina da subida. Expõe as noites passivas do sentido e do espírito. Deus purifica forte e docemente a alma e prepara-a para a transformação total. O mesmo esquema literário presidiu a sua redação, expor e comentar as 8 estrofes, numa noite escura. Comenta apenas a primeira, 2 vezes, no primeiro livro e no segundo, e a segunda, no segundo livro. Quando começava a terceira, o santo interrompeu o comentário, assim como fizera na subida. Foram seus religiosos de Granada que tantas vezes ouviram falar de coisas espirituais que lhe pediram para escrever doutrina tão original e desconhecida como a das noites passivas. A subida e a noite oferecem-nos, apesar de inacabadas, um sistema de doutrina e vida espiritual íntegro e harmônico. É rijo e inexorável,
Mas não esqueçamos que é assim exigente o amor divino, o qual não se comunica plenamente enquanto a alma não morrer a todo amor terreno e humano. Noite escura. Explicação das canções que descrevem o modo que tem a alma no caminho espiritual para chegar à perfeita união de amor com Deus, tanto quanto é possível nesta vida. Também são declaradas as propriedades características de quem chegou à dita perfeição, conforme se acham contidas nas mesmas canções. Prólogo. Neste livro, primeiramente, se põem todas as canções que se hão de explicar. Depois será feita a declaração de cada uma em particular, precedendo sempre a canção à declaração, e de modo idêntico proceder-se-á com cada verso de per si. Nas duas primeiras canções descrevem-se os efeitos das duas purificações espirituais, a que se opera na parte sensitiva e a que se realiza na parte espiritual do homem. Nas outras 6 canções, declaram-se vários e admiráveis efeitos da iluminação espiritual e da união de amor com Deus. Canções da alma. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada, na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada, em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu terna o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da meia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou. Deixei-me, largando meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Começa a declaração das canções que tratam do modo e maneira que tem a alma no caminho da união de amor com Deus. Antes que entremos na declaração destas canções, convém aqui saber que a alma as diz estando já na perfeição, isto é, na união de amor com Deus. Já passou, portanto, por apertados trabalhos e angústias, mediante o exercício espiritual do caminho estreito da vida eterna, de que fala nosso Salvador no Evangelho, e pelo qual ordinariamente passa a alma para chegar a esta alta e ditosa união com Deus. Sendo esse caminho tão estreito, e tão poucos os que nele entra, como também o diz nosso Senhor, tem a alma por grande dita e ventura havê-lo atravessado até chegar à perfeição de amor, e assim o canta nesta primeira canção. Com muito acerto dá o nome de noite escura a esta via estreita, como será explicado mais adiante nos versos da mesma canção. Gozosa de haver passado por este apertado caminho, donde lhe veio tanto bem, a alma diz, pois... Livro 1. Em que se trata da noite do sentido? Canção 1. Em uma noite escura de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Declaração.
A alma conta nesta primeira canção o modo e a maneira que teve em sair quanto ao apego de si e de todas as coisas, morrendo por verdadeira mortificação a todas elas e a si mesma, para assim chegar a viver vida doce e saborosa com Deus. E diz como este sair de si e de todas as coisas se realizou em uma noite escura, o que aqui significa a contemplação purificadora, conforme se dirá mais adiante. Tal purificação produz passivamente na alma a negação de si mesma e de todas as coisas. Esta saída, diz ainda a alma, foi possível efetuá-la graças à força e calor que para isto lhe deu o amor de seu esposo, nessa mesma contemplação obscura. Assim encarece a aventura que teve em caminhar para Deus através dessa noite, com tão próspero sucesso que nenhum dos três inimigos, mundo, demônio e carne, que são os que sempre se opõem a este caminho, a pudessem impedir. Com efeito, a dita noite de contemplação purificativa fez com que adormecessem e amortecessem na casa de sua sensualidade todas as paixões e apetites, quanto a seus desejos e movimentos contrários. Diz, pois, o verso, em uma noite escura. Capítulo 1. Põe-se o primeiro verso, começando a tratar das imperfeições dos principiantes. Nesta noite escura começam a entrar as almas quando Deus as vai tirando do estado de principiantes, ou seja, o estado dos que meditam, e as começa a pôr nos dos aproveitados ou proficientes, que é já o dos contemplativos, a fim de que, passando pela noite, cheguem ao estado dos perfeitos, ou da divina união da alma com Deus. Para entender e declarar melhor que noite seja esta pela qual a alma passa e por que razão Deus nela a põe, será conveniente tocar aqui algumas particularidades dos principiantes. Trataremos disto com a brevidade possível. Mesmo assim, será proveitoso para esses principiantes e fará com que, vendo a fraqueza do seu estado, se animem e desejem que Deus os ponha nesta noite, onde se fortalecem e confirmam nas virtudes e se dispõem para os inestimáveis deleites do amor de Deus. Embora nos detenhamos um pouco, não será mais do que o necessário. Depois trataremos logo desta noite escura. Convém saber que a alma, quando determinadamente se converte a servir a Deus, de ordinário é criada e regalada pelo Senhor, com o mesmo procedimento que tem a mãe amorosa com a criança pequenina. Ao calor de seus peitos a acalenta, com leite saboroso e manjar delicado a vai nutrindo, e em seus braços a carrega e acaricia. À medida, porém, que a criança vai crescendo, a mãe lhe vai tirando o regalo e escondendo o terno amor que lhe tem. Põe suco de aloés amargo no doce peito. Desce o filhinho dos braços e o faz andar por seus próprios pés para que, perdendo os modos de criança, se habitue a coisas maiores e mais substanciais. Qual amorosa mãe, procede a graça de Deus, quando, por novo calor e fervor no serviço do Altíssimo, torna, por assim dizer, a gerar a alma. Primeiramente, lhe concede doce e saboroso leite espiritual, sem nenhum trabalho da alma em todas as coisas divinas, e com grande gosto para ela nos exercícios espirituais, dando-lhe Deus então seu peito de amor terno, como a criancinha terna. A alma acha seus deleites em passar muito tempo a fazer oração, e porventura até noites inteiras gasta neste exercício. Seus gostos são as penitências, seus contentamentos, os jejuns. Suas consolações estão em receber os sacramentos e comungar as coisas divinas. E embora o faça com muito fervor e assiduidade, praticando esses exercícios com sumo cuidado, todavia, não deixa de proceder em todas essas coisas com muita fraqueza e imperfeição, sob o ponto de vista espiritual. São movidas as almas a estas mesmas coisas e exercícios espirituais pela consolação e gosto que nisto acham. E não estando ainda habilitadas por exercícios de forte luta nas virtudes, daí lhes vêm em todas as suas obras espirituais muitas faltas e imperfeições. Com efeito, cada qual age conforme o hábito de perfeição que possui. Ora, como estes principiantes não puderam ainda adquirir hábitos fortes, necessariamente hão de obrar fracamente, quais meninos fracos. E para que com mais clareza apareça esta verdade e se veja quão faltos estão os principiantes em matéria de virtudes, nas coisas que fazem com facilidade, levados pelo gosto,
iremos notando pelos 7 vícios capitais algumas das muitas imperfeições em que caem. Conhecer-se-á então claramente como as suas obras são de pequeninos. Também se há de ver quantos bens traz consigo a noite escura, de que em breve trataremos, pois limpa e purifica a alma de todas essas imperfeições. Capítulo 2. Trata de algumas imperfeições que têm os principiantes acerca do hábito da soberba. Nesta prosperidade, sentem-se estes principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos, que, embora as coisas santas de si humilhem, devido à imperfeição deles, muitas vezes lhes nasce certo ramo de soberba oculta, de onde vem a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos. Nasce-lhes também certa vontade algo vã, e às vezes muito vã, de falar sobre assuntos espirituais diante de outras pessoas, e ainda às vezes de ensiná-los mais do que aprendê-los. Condenam em seu coração a outros quando não os veem com o modo de devoção que eles queriam, e chegam até a dizê-lo claramente. Tornam-se semelhantes ao fariseu, que, louvando a Deus, se gabava das obras que fazia, enquanto desprezava o publicano. A estes mesmos principiantes, frequentemente o demônio aumenta o fervor e desejo de fazer estas e outras obras, para que juntamente lhes vá crescendo a soberba e presunção. Sabe muito bem o inimigo que todas estas obras e virtudes, assim praticadas, não somente de nada valem, mas se tornam prejudiciais a eles. E a tanto mal costumam chegar alguns que a ninguém quereriam parecer-se bom, senão eles mesmos. Assim, com obras e palavras, aproveitam toda ocasião de condenar e difamar o próximo. Em vez de considerarem a trave que tem nos seus olhos, ficam a observar o argueiro nos olhos do seu irmão. Coam um mosquito alheio e engolem o seu próprio camelo. Às vezes também, quando seus mestres espirituais, confessores e prelados, não lhes aprovam o espírito e modo de proceder, estes principiantes, desejosos de ver suas coisas estimadas e louvadas, julgam não ser compreendidos, ou que os mestres não são espirituais, porque não aprovam ou não condescendem com o que eles querem. Consequentemente, logo desejam e procuram tratar com outros que lhes quadrem ao gosto, pois ordinariamente desejam tratar do seu espírito com quem imaginam há de louvá-los e estimá-los. Fogem como que da morte aqueles que os desfazem a fim de os pôr em caminho seguro. Chegam até a tomar ojeriza deles. Com grande presunção, costumam propor muito e fazer pouco. Têm por vezes muita vontade de serem notados pelos outros, quanto ao seu espírito e devoção. Para isto dão mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias, e até alguns arroubamentos, em público, mais do que em segredo, nos quais o ajuda o demônio. Tem complacência, e muitas vezes desejo de que se veja aquilo. Muitos querem ter precedência e privação com os confessores, donde lhes nascem 1000 invejas e inquietações. Têm vergonha de dizer seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menor conta, e na acusação de suas culpas vão colorindo e disfarçando, de modo a dar-lhes aparência de menos graves. E isto, na verdade, mais é excusar do que acusar. Às vezes buscam outro confessor para a ele dizerem as culpas mais graves, a fim de que o primeiro não pense que eles têm defeitos, mas somente virtudes. Para tal, insistem em dizer só o bem que há neles, e com termos encarecidos, no desejo de que tudo pareça melhor. No entanto, fora muito mais humilde, como diremos, não encarecer, e ter antes vontade de que nem o confessor, nem pessoa alguma os tivesse em boa conta. Também alguns destes têm em pouco suas faltas. Outros se entristecem em demasia quando veem suas quedas,
pensando que já haviam de ser santos, e assim aborrecem-se contra si mesmos com impaciência, o que é outra imperfeição. Costumam ter grandes ânsias de que Deus lhes tire as imperfeições e faltas, mais pelo motivo de se verem sem a importunação delas e em paz, do que por amor de Deus. Não reparam que, se ele as tirasse, se tornariam porventura mais soberbos e presunçosos. São inimigos de louvar a outros, e muito amigos de que outros os louvem, pretendendo por vezes alcançar esses louvores, no que se assemelham às virgens loucas, que, tendo as lâmpadas apagadas, buscavam óleo fora. Destas imperfeições, alguns chegam a cair em muitas outras com grande intensidade e a proceder muito mal. Outros, porém, não chegam a tanto. Alguns têm mais e alguns menos. Ainda há outros que têm somente primeiros movimentos, ou pouco mais. Todavia, muito poucos entre estes principiantes são os que, no tempo dos seus favores, não caem em alguns desses defeitos. Ao contrário, as almas que nesses princípios caminham com perfeição procedem de modo muito diverso e com outra têmpera de espírito. Muito aproveitam e se edificam na humildade. Não só têm em nada as suas próprias coisas, mas pouco satisfeitas estão de si mesmas. A todos os mais consideram como muito melhores e costumam ter deles uma santa inveja, com vontade de servir a Deus como estes o servem. Quanto mais fervorosos andam e quanto mais obras fazem e se aplicam com gosto a elas, como caminham na humildade, tanto melhor conhecem o muito que Deus merece e o pouco que é tudo quanto por ele fazem. Assim, quanto mais fazem, tanto menos se satisfazem. Tão grandes obras em amor e caridade quereriam fazer por Deus que lhes parece nada tudo quanto obram. E é tão solícito este cuidado de amor que os ocupa e embebe, que nunca repararam se os outros fazem muito ou pouco por Deus. Quando nisso reparam, sempre, como digo, creem que todos os outros são muito melhores do que eles mesmos. Deste sentir de si baixo e humilde, nasce-lhes o desejo de que os outros os tenham também em pouca conta, e desfaçam e desestimem suas coisas. Vão ainda mais além. Quando os outros querem louvar e estimar-lhes as obras, de modo algum o podem crer, pois lhes parece estranho que deles se diga aquele bem. Estas almas, com muita tranquilidade e humildade, têm grande desejo de serem ensinadas por qualquer pessoa que lhes possa causar proveito. Muito ao contrário, os primeiros, de que falamos acima, querem ensinar tudo. E até quando parece que alguém lhes ensina, eles mesmos lhes tomam a palavra da boca, como quem já o sabe muito bem. Os que vão com humildade estão muito longe do desejo de serem mestres de alguém. Estão sempre prontos para caminhar ou mudar de caminho, se lhes mandarem assim. Jamais pensam acertar por si mesmos em coisa alguma. Ao ver o próximo louvado, alegram-se, e todo o seu pesar é não servirem a Deus como os outros o fazem. Não têm vontade de dizer suas coisas, porque as têm em tão baixa conta que mesmo aos seus mestres espirituais lhes custa falar, pensando que não merecem ser ditas. Mais vontade têm de dizer suas faltas e pecados, ou que os compreendam, do que suas virtudes. E por isso se inclinam mais a tratar da sua alma como quem menos importância dá às suas coisas e ao seu espírito. É esta disposição própria do espírito simples, puro e verdadeiro, e muito agradável a Deus. Como permanecesse nessas almas humildes o espírito da sabedoria de Deus, logo as move e inclina a guardar escondidos os seus tesouros no íntimo e a lançar fora seus males, porque aos humildes o Senhor dá,
juntamente com as outras virtudes, esta graça, assim como a nega aos soberbos. Darão esses humildes o sangue do seu coração a quem serve a Deus, e ajudarão quanto lhes for possível para que ele seja servido. Nas imperfeições em que se veem cair, sofrem a si mesmos com humildade e mansidão de espírito, em amoroso temor de Deus, pondo nele a sua confiança. Almas, porém, que no princípio caminham com esta maneira de perfeição, existem, conforme ficou dito, e assim o entendo, em pequeno número, e muitas poucas são as que não caem nos defeitos contrários, com o que já nos contentaríamos. Por este motivo Deus põe na noite escura, como depois diremos, aqueles que quer purificar de todas essas imperfeições e levar adiante. Capítulo 3. Trata de algumas imperfeições que costumam ter alguns destes principiantes acerca do segundo vício capital, a avareza, espiritualmente falando. Muitos destes principiantes têm às vezes também grande avareza espiritual. Mal se contentam com o espírito que Deus lhes dá. Andam muito desconsolados e queixosos por não acharem nas coisas espirituais o consolo desejado. Muitos nunca se fartam de ouvir conselhos e de aprender regras da vida espiritual. Querem ter sempre grande cópia de livros sobre este assunto. Vai-se-lhes o tempo na leitura mais que em exercitarem na mortificação e perfeição da pobreza interior do espírito, como deveriam. Além disto, carregam-se de imagens e rosários bem curiosos. Ora deixam uns, ora tomam outros. Vivem a trocá-los e destrocá-los. Querem-nos já desta maneira, já daquela outra, afeiçoando-se mais a esta cruz do que àquela, por lhes parecer mais interessante. Também vereis a outros bem munidos de Agnus Dei, relíquias e santinhos, como as crianças com brinquedos. Condeno em tudo isto a propriedade do coração e o apego ao modo, número e curiosidade destas coisas, pois esta maneira de agir é muito contrária à pobreza de espírito, que só põe os olhos na substância da devoção e se aproveita somente do que lhe serve para tal fim, cansando-se de tudo mais. A verdadeira piedade há de brotar do coração, firmando-se na verdade e solidez, significadas nestas coisas espirituais. O resto é apego e propriedade de imperfeição, que é necessário cortar a fim de atingir algo de perfeição. Eu conheci uma pessoa que durante mais de 10 anos usou com proveito uma cruz toscamente feita de um ramo bento pregado com alfinete retorcido em volta, e jamais havia deixado de trazê-la consigo até que eu a tomei. E não era pessoa de pouca razão e entendimento. Eu vi uma outra que rezava em contas feitas com ossos de espinha de peixe. Certamente a sua devoção não era menos preciosa aos olhos de Deus, por esse motivo. Vê-se claramente que tais pessoas não baseavam a sua piedade no feitio e valor dos objetos. As almas bem encaminhadas desde o princípio não se apegam aos instrumentos visíveis, nem se prendem a eles. Só lhes importa saber o que convém para obrar, e nada mais. Põem os olhos unicamente em agradar a Deus e andar bem com Ele, pois este é todo o seu desejo. Assim, com grande generosidade, dão quanto possuem, tendo por gosto privar-se de tudo por amor de Deus e do próximo, tanto no espiritual como no temporal, porque, como digo, só têm em mira as verdades da perfeição interior, dar gosto a Deus em tudo, e não a si mesmos em coisa alguma. Destas imperfeições, porém, como as demais, não pode a alma purificar-se perfeitamente até que Deus a ponha na purificação passiva daquela noite escura que logo diremos. Convém, entretanto, à alma fazer de sua parte quanto lhe for possível para purificar-se e aperfeiçoar-se, a fim de merecer que Deus a ponha naquela divina cura, onde fica sarada de tudo que não podia remediar por si mesma.
por mais que procure ajudar-se, não pode, com sua indústria, purificar-se ativamente, de modo a ficar disposta, no mínimo ponto, para a divina união da perfeição do amor. Se Deus não a toma pela mão e a purifica Ele próprio naquele fogo escuro para a alma, como e no modo que havemos de dizer. Capítulo 4. De outras imperfeições que costumam ter estes principiantes acerca do terceiro vício, que é a luxúria. Outras muitas imperfeições têm os principiantes acerca de cada vício capital, mas para evitar prolixidade, deixo-as de parte, tocando somente as mais importantes, que são como origem e causa das demais. Assim, a respeito deste vício de luxúria, sem referir-me aos pecados deste gênero nos espirituais, pois meu intento é só tratar das imperfeições que se hão de purificar na noite escura, têm estes principiantes muitas imperfeições que se poderiam chamar de luxúria espiritual. Não porque de fato assim o sejam, mas por procederem de coisas espirituais. Acontece muitas vezes, nos mesmos exercícios espirituais, sem cooperação alguma da vontade, despertarem e se levantarem, na sensualidade, movimentos e atos baixos, mesmo estando a alma em muita oração ou recebendo os sacramentos da penitência e Eucaristia. Estas coisas, que são, como digo, involuntárias, procedem de 3 causas. Primeiramente, do gosto que muitas vezes experimenta a natureza nas coisas espirituais. Como gozam o espírito e sentido por aquela recreação, cada parte do homem se move a deleitar-se segundo a sua capacidade e propriedade. Enquanto o espírito ou a parte superior é movido ao deleite e gosto de Deus, a sensualidade ou a parte inferior é também movida ao deleite e gosto sensual, pois não sabe ter nem achar outro, e toma assim o que lhe é mais conjunto, a saber, o sensual mais baixo. Acontece, portanto, a alma estar em muita oração, unida a Deus segundo o Espírito, e, por outra parte, sentir na parte inferior rebeliões e movimentos sensuais, de modo passivo, não sem muito desgosto seu. Isto muitas vezes sucede na comunhão. Como a alma, neste ato de amor, recebe alegria e regalo do Senhor, pois para regular a alma é que Deus se dá a ela, a sensualidade também participa a seu modo. Formando estas 2 partes uma só pessoa, participam de ordinário uma à outra do que recebem, cada qual à sua maneira. Pois, como diz o filósofo, qualquer coisa que se recebe, à maneira do recipiente se recebe. Assim, nestes princípios, e mesmo até quando a alma já está mais adiante, por ter a sensualidade imperfeita, recebe o Espírito de Deus muitas vezes com a mesma imperfeição. Quando, porém, essa parte sensitiva está reformada pela purificação na noite escura, como depois diremos, já não tem estas fraquezas, porque então não é ela que recebe, mas antes já está absorvida no Espírito, e assim tudo recebe ao modo do Espírito. A segunda causa de onde procedem às vezes estas revoltas é o demônio, que para inquietar e perturbar a alma no tempo da oração ou quando a esta se dispõe, procura despertar na natureza tais movimentos torpes. E se então a alma se preocupa com eles, prejudicam-na bastante. Efetivamente, só com o temor de sentir esses movimentos e ocupando-se em combatê-los, já começa a afrouxar na oração. E isto é o que pretende o demônio. E o prejuízo vai mais além. Algumas almas chegam a abandonar de uma vez a oração, parecendo-lhes que, neste exercício, tem mais trabalho com os movimentos da sensualidade do que em qualquer outro tempo. E sim, na verdade assim acontece, pois o inimigo procura aumentar essas impressões justamente na oração, a fim de que as almas deixem esse exercício espiritual. E não para aí o demônio. Vai a ponto de representar-lhes com grande vivacidade coisas muito feias e baixas, às vezes em relação a outras coisas espirituais ou pessoas que espiritualmente lhes fazem bem, no intuito de incutir-lhes temor e covardia. Assim, os que fazem caso de tais impressões não se atrevem sequer a olhar ou considerar coisa alguma, pois logo encontram a impressão. As pessoas que sofrem de melancolia sentem-no com tanta eficácia que causa dó, pois padecem vida triste.
chegam mesmo a penar tanto, quando atacadas desse mal, que se lhes afigura claramente ter consigo o demônio e faltar-lhes liberdade para o poder evitar, a não ser que empreguem grande força e trabalho. Quando estas coisas torpes lhe sucedem por causa da melancolia, ordinariamente não é possível livrar-se até que se curem do seu mal, ou então quando entram na noite escura que os priva sucessivamente de tudo. A terceira origem, donde só em proceder e fazer guerra a estes torpes movimentos, é o temor que eles mesmos incutem nas pessoas que lhes são sujeitas. O medo que desperta a súbita lembrança de tais coisas em tudo o que pensam ou fazem provoca esses movimentos sem culpa sua. Há também algumas pessoas de natural tão sensível e impressionável que, em experimentando qualquer doçura de espírito, ou de coração, ou de oração, logo sentem o espírito da luxúria. Esta de tal maneira as embriaga, regalando a sensualidade, que se acham como engolfadas naquele suco e gosto de luxúria. E ambas as coisas duram juntas passivamente. E elas experimentam algumas vezes certos atos rebeldes à razão e torpes. A causa é serem tais naturezas sensíveis e impressionáveis, como digo, e assim qualquer alteração se lhes revolvem os humores e o sangue. Daí procedem esses movimentos, não só nestas ocasiões, mas em outras diversas, quando tais pessoas se encoleirizam ou têm alguma perturbação ou sofrimento. Outras vezes também surge nestes espirituais, tanto no falar como no agir espiritualmente, certo brio e galhardia com a lembrança das pessoas que têm diante de si, e as tratam com algum modo de gozo vão. Isto nasce também da luxúria espiritual, da maneira que a entendemos aqui, e ordinariamente acompanha-se de complacência da vontade. Alguns, sob pretexto de espiritualidade, cobram afeições com certas pessoas, que muitas vezes nascem da luxúria, e não do espírito. Isso dá-se a conhecer quando, juntamente com a lembrança daquela afeição, não cresce a lembrança e amor de Deus, mas antes remorso na consciência. Quando a afeição é puramente espiritual, à medida que cresce, aumenta também a de Deus. E quanto maior é a sua lembrança, maior igualmente a de Deus. E infunde desejos dele. E em crescendo uma, cresce a outra. Esta característica tem o Espírito de Deus. O bom aumenta com o bom, por causa da semelhança e conformidade. Esta característica tem o Espírito de Deus. O bom aumenta o bom, por causa da semelhança e conformidade. Se o amor, porém, nasce do citado vício sensual, produz os efeitos contrários. Quanto mais cresce um, tanto mais diminui o outro, e a lembrança do mesmo modo. Com efeito, crescendo o amor sensual, logo verá a alma como se vai resfriando no amor de Deus e esquecendo-se dele, e por causa daquela lembrança, sentindo algum remorso de consciência. Pelo contrário, se cresce o amor de Deus na alma, vai ela se resfriando no outro e esquecendo-o. Como são amores contrários, não somente é impossível que se ajudem mutuamente, mas o que predomina apaga e confunde o outro, e se fortalece em si mesmo, conforme ensinam os filósofos. Pelo que disse nosso Salvador no Evangelho, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Isto é, o amor que nasce da sensualidade permanece na sensualidade, e o que procede do espírito permanece no Espírito de Deus e o faz crescer. Tal é a diferença entre os dois amores para os conhecer. Quando a alma entra na noite escura, todos estes amores ficam ordenados. Ao que é conforme a Deus, fortalece e purifica, e ao outro,
acaba e tira-o. E no princípio, ambos se perdem de vista, como depois se dirá. Capítulo 5. Imperfeição em que caem os principiantes acerca do vício da ira. Por causa da concupiscência nos gostos espirituais, muitos principiantes ordinariamente os possuem com muitas imperfeições quanto ao vício da ira. Ao se lhes acabar o sabor e gosto nas coisas espirituais, acham-se naturalmente desabridos, e com aquela falta de gosto que têm na alma, ficam mal-humorados. Por isto se encoleirizam com muita facilidade por qualquer ninharia e chegam a ponto de se tornarem intratáveis. Isto sucede muitas vezes após terem gozado de muito recolhimento sensível na oração, em se lhes acabando aquele gosto e sabor, fica-lhes o humor muito desgostoso e contrariado, como a criança quando a apartam do peito em que estava gozando a sua vontade. Nesse sentimento da natureza, contanto que as almas não se deixem dominar por ele, não há culpa, mas somente imperfeição, e esta se há de purificar pela secura e angústia da noite escura. Há também outros, destes espirituais, que caem em outra maneira de ira espiritual. É quando se irritam contra os vícios com certo zelo inquieto, mostrando-os aos outros. Chegam a ter ímpetos de repreender os outros com muito mau modo, e muitas vezes assim o fazem, como se somente eles fossem senhores da virtude. Faltam assim a mansidão espiritual. Há também diversos que, vendo-se imperfeitos, zangam-se consigo mesmos, com impaciência pouco humilde, e chega a ser tão grande essa impaciência contra suas imperfeições que quereriam ser santos num só dia. Desta qualidade há muitas almas que prometem muito e fazem grandes propósitos, mas, como não são humildes, nem desconfiam de si, quanto mais propõem, tanto mais vão faltando, e na mesma proporção se aborrecem. Não têm paciência para esperar que Deus lhes dê a graça quando ele for servido. Este modo de proceder é também contrário à mansidão espiritual, mas só poderá ser totalmente remediado pela purificação da noite escura. Existem, no entanto, pessoas que, em seu desejo de progresso espiritual, andam com muito mais paciência do que Deus quereria ver nelas. Capítulo 6. Das imperfeições na gula espiritual. Acerca do vício que é a gula espiritual há muito que dizer. Com dificuldade se acha um destes principiantes que, mesmo procedendo bem, não caia em alguma das muitas imperfeições, geralmente nascidas nesta espécie de vício, do sabor encontrado a princípio nos exercícios espirituais. Muitas pessoas, enlevadas com este sabor e gosto, procuram mais o deleite do que a pureza e discrição de espírito, visada e aceita por Deus em todo o caminho espiritual. Além das imperfeições em pretender estes deleites, a gula desses principiantes lhes faz exceder os limites convenientes, afastando-se do justo meio no qual as virtudes se adquirem e fortalecem. Atraídos pelo gosto experimentado em suas devoções, alguns se matam de penitências, outros se enfraquecem com jejuns, indo além do que a sua debilidade natural pode suportar. Agem sem ordem nem conselho de outrem, furtam o corpo à obediência, a qual se devem sujeitar, e chegam até ao ponto de agir contrariamente ao que lhes foi mandado. Tais almas são imperfeitíssimas, e parecem ter perdido a razão. Colocam a sujeição e obediência, isto é, a penitência racional e discreta, aceita por Deus como o melhor e mais agradável sacrifício, abaixo da penitência física, que, separada da primeira, é apenas sacrifício animal, a que, como animais, se movem pelo apetite e gosto ali oferecidos. E como todos os extremos são viciosos, com este modo de agir vão os principiantes crescendo mais nos vícios do que nas virtudes, porque procuram satisfazer a sua própria vontade. A gula espiritual, juntamente com a soberba, vai neles se firmando,
uma vez que não vão pelo caminho da obediência. O demônio procura de sua parte perdê-los mais ainda, atiçando a gula espiritual, e para isto aumenta-lhes o gosto e apetites. E eles, embora não queiram abertamente desobedecer, tratam de modificar ou acrescentar o que lhes foi mandado, porque toda obediência, nesse ponto, é para eles desagradável. Chegam alguns a tanto extremo que só pelo fato de lhes serem dados aqueles exercícios espirituais por meio da obediência, perdem o gosto e a devoção de fazê-los. Querem ser movidos unicamente pela própria vontade e inclinação. E, porventura, seria melhor nada fazer, porque assim perdem as penitências todo o valor. Vereis a muitos destes espirituais porfiando com seus diretores para que lhes concedam o que eles querem. Obtêm as licenças quase como que por força. E se lhes é negado o pedido, ficam tristes e andam amuados, como crianças. Parece-lhes que não servem a Deus quando não lhes deixam fazer o que queriam. Como andam arrimados ao seu próprio gosto e vontade, e a isto têm por seu Deus, apenas são contrariados pelas pessoas às quais compete mostrar-lhes a vontade divina, ficam já aborrecidos e perdem o fervor, se relaxam. Pensam que, estando satisfeitos e contentes, estão servindo e contentando a Deus. Pensam que, estando satisfeitos e contentes, estão servindo e contentando a Deus. Há também outros que, com esta gula, mal reconhecem a sua própria baixeza e miséria. Afastam-se tanto do amoroso temor e respeito devido à grandeza divina, que não duvidam em porfiar muito com seus confessores para que os deixem comungar muitas vezes. Sucede-lhes coisa ainda pior. Atrevem-se a comungar sem a licença e parecer do ministro e dispensador dos mistérios de Cristo, a ele procurando encobrir a verdade. Para esse fim, com o desejo de comungar, fazem as confissões de qualquer jeito, tendo mais cobiça em comer do que em comer com perfeição e pureza de consciência. Seria muito mais perfeito e santo ter inclinação contrária, rogando aos confessores que não lhes permitissem comungar tão frequentemente, embora, na verdade, o melhor de tudo seja a resignação humilde. Esses atrevimentos são muito reprováveis e podem temer o castigo aqueles que se deixam levar por tão grande temeridade. Essas pessoas de que falamos aqui, quando comungam, empregam todas as diligências em procurar algum sentimento ou gosto, mais do que em reverenciar e louvar com humildade a seu Deus. De tal maneira buscam consolações que, em não as tendo, julgam nada terem feito nem aproveitado. Nisto têm a Deus em muito baixa conta, pois não entendem que esse proveito do gosto sensível é o menor que produz o Santíssimo Sacramento. O maior é o proveito invisível da graça que deixa na alma, e para que ponhamos nele os olhos da fé, muitas vezes tira o Senhor os gostos e sabores sensíveis. Os principiantes, dos quais vamos tratando, querem sentir e gozar de Deus como se ele fosse compreensível e acessível aos sentidos. Procedem assim não só na comunhão, como em todos os seus exercícios espirituais. E em tudo isto, procedem com grande imperfeição e muito contrariamente ao modo de Deus, pois agem com impureza na fé. Do mesmo modo procedem no exercício da oração. Pensam que tudo está em achar gosto e devoção sensível e procuram obtê-lo, como se diz, à força de braços, cansando e fatigando as potências e a cabeça. E quando não conseguem esses gostos, ficam muito desconsolados, pensando que nada fizeram. Por esta pretensão,
Perdem a verdadeira devoção e espírito que consiste em perseverar na oração com paciência e humildade, desconfiando de si mesmos e buscando somente agradar a Deus. Quando essas pessoas não acham alguma vez consolação sensível, seja no exercício da oração ou em qualquer outro, perdem a vontade de fazê-los, ou sentem repugnância em continuá-los, chegando mesmo a abandonar tais exercícios. Enfim, como havíamos dito, são semelhantes às crianças, movendo-se e agindo não pela parte racional, mas pelo gosto sensível. Gastam todo o tempo em procurar este gosto e consolo de espírito, e para isso nunca se fartam de ler livros. Ora tomam uma meditação, ora outra, dando caça ao deleite nas coisas de Deus. A estes, com muita justiça, discrição e amor, o Senhor nega as consolações, porque, a não agir assim, cresceriam eles sempre por esta gula e apetite espiritual em males sem conta. Convém muito, portanto, que entrem na noite escura, de que vamos falar, para serem purificados de tais ninharias. Os que assim estão inclinados a esses gostos também caem noutra imperfeição muito grande. São muito frouxos e remissos em seguir pelo caminho áspero da cruz, pois a alma que se deixa levar pelo saboroso e agradável naturalmente há de sentir repugnância da falta de sabor e gosto que encerra a negação própria. Tem estes ainda outras muitas imperfeições provenientes das já mencionadas. Vai o Senhor curando-as a seu tempo, com tentações, securas e outros trabalhos que fazem parte da noite escura. Não quero tratar aqui dessas faltas, para não me alargar mais. Direi somente que a sobriedade e temperança espiritual produzem na alma outra disposição bem diversa, inclinando-a para a mortificação, temor e sujeição em todas as coisas, e mostrando-lhe que a perfeição e valor das coisas não consistem na sua multiplicidade, nem no gosto sensível que proporcionam, mas sim em saber negar-se a si mesma em tudo. E isso hão de procurar os espirituais quanto lhes for possível de sua parte, até que Deus os queira purificar de fato, introduzindo-os na noite escura. Para passar a explicar esta noite, apresso-me em terminar a matéria das imperfeições. Capítulo 7. Imperfeições que provêm da inveja e preguiça espiritual. A respeito dos dois outros vícios, que são inveja e preguiça espiritual, não deixam os principiantes de cometer muitas imperfeições. Quanto à inveja, muitos costumam sentir movimentos de pesar com o proveito espiritual dos outros. Experimentam uma pena sensível quando veem outras almas passar-lhes à frente no caminho espiritual, e não querem que por este motivo sejam louvadas. Sentem tristeza com as virtudes alheias, e às vezes não podem mesmo suportar esses louvores ao próximo sem que procurem desfazê-los o mais possível. Ficam com um olho grande, como se costuma dizer, por não receberem os mesmos elogios, porque todo o seu desejo é de serem preferidos em tudo. Tais sentimentos são muito opostos à caridade que, como diz São Paulo, se alegra com a bondade. E se a caridade alguma inveja tem, é a inveja santa, pois todo o seu pesar é não possuir as virtudes dos outros, folgando-se de que todos sirvam a Deus com mais perfeição, enquanto ela se vê tão longe de servi-lo como deve. A respeito da preguiça espiritual, os principiantes são tomados muitas vezes de tédio nas coisas que são mais espirituais, e delas procuram fugir, por não encontrarem aí consolações sensíveis. Como estão presos ao gosto sensível nos exercícios espirituais, em lhes faltando esse gosto, tudo lhes causa fastio. Quando alguma vez não encontram na oração aquele sabor que o seu apetite desejava, porque enfim convém sejam privados de tais consolações por Deus, que deste modo os quer provar, não querem mais voltar a ela. Chegam mesmo a abandonar a oração, ou a fazê-la de má vontade.
Esta preguiça leva os principiantes a deixarem atrás o caminho de perfeição, que consiste na abnegação da própria vontade e gosto por amor de Deus, para buscarem o gosto e sabor do que lhes agrada, e assim procuram satisfazer mais a sua vontade que a de Deus. Muitos destes principiantes desejam somente que Deus queira o que eles querem. Sentem tristeza em conformar a sua vontade à vontade divina, e é com repugnância que o fazem. Imaginam que tudo quanto não contenta os seus desejos e gostos não é vontade de Deus, e pelo contrário, quando acham satisfação, pensam que ele também está satisfeito. Deste modo, querem medir a Deus por sua medida pessoal, em vez de se medirem a si próprios pela medida de Deus. Nosso Senhor, em pessoa, ensinou muito ao contrário no Evangelho que, se alguém perdesse a sua alma por amor dele, ganhá-la-ia. E quem a quisesse ganhar, perdê-la-ia. Ainda costumam essas almas sentir tédio quando lhes é ordenada alguma coisa que não lhes agrada. Como andam sempre guiadas pelo sabor e regalo nas coisas espirituais, são muito remissas para a fortaleza e trabalho da perfeição. Semelhantes aos que são criados no meio dos prazeres, fogem com desgosto de tudo quanto é áspero e se ofendem com a cruz na qual se acham os deleites do espírito. Nas coisas mais espirituais, sentem o maior fastio. Como procuram nelas suas liberdades e a satisfação da sua vontade, causa-lhes grande desgosto e repugnância entrar no caminho estreito, que, segundo disse Cristo, conduz à vida. Das muitas imperfeições em que vivem os principiantes neste primeiro estado, o que até aqui referimos é suficiente para mostrar quão grande seja a necessidade de que Deus os ponha em via de progresso. Realiza-se isto na noite escura de que entramos a falar. Aí, desmamando-os Deus de todos os sabores e gostos, por meio de fortes securas e trevas interiores, tira-lhes todas estas impertinências e ninharias. Ao mesmo tempo, faz com que ganhem virtudes por meios muito diferentes. Por mais que a alma principiante se exercite na mortificação de todas as suas ações e paixões, jamais chegará a consegui-lo totalmente. Por maiores esforços que se empregue, até que Deus opere passivamente nela por meio da purificação da noite. Para que eu possa falar com proveito sobre este assunto, seja a Deus servido de dar-me sua luz divina, tão verdadeiramente necessária em noite tão escura e em matéria tão difícil de ser tratada e desenvolvida. É este, pois, o verso. Em uma noite escura.